Nós estudamos essas propriedades das matérias, nós explicamos o que era coeficiente de solubilidade, nós verificamos algumas propriedades gerais que podem existir dentro dela. Vamos definir primeiro o que significa substância, tá bom? Um material é uma quantidade limitada de matéria, que é algo que possui massa, densidade e ocupa lugar no espaço. Esse material é uma substância quando possui todas as propriedades físicas e químicas definidas e invariáveis, analisadas na mesma pressão e temperatura. Não existem, é muito importante lembrar disso, não existem duas substâncias exatamente iguais. E para a gente poder entender isso, eu queria colocar alguns exemplos de substâncias que eu estou falando. Podemos colocar aqui água destilada. Não confunda com água destilada com água mineral, tá bom? Água mineral, na verdade, é uma mistura. Porque substância pura, que é o que nós estamos analisando agora, é o tipo de substância, é o tipo de material que contém as mesmas características, é o mesmo tipo de molécula, é o mesmo tipo de átomo. Ele não tem mistura de átomos de outras substâncias. Por exemplo, a água destilada é uma substância pura. Por que ela é uma substância pura? Porque só tem moléculas de água presente nela. Água mineral não é uma substância pura. Água mineral tem gases dissolvidos. Olha o nome, mineral, tem sais minerais dissolvidos. Então ela não é uma substância pura, uma mistura. Água pura, quando a gente fala em português, significa água potável, mas não tem sentido químico. O sentido químico é errado, tá bom? O sentido químico de água pura significa um sistema que tem apenas moléculas de água. Muito importante lembrar disso. Outra coisa é o oxigênio. Aquele oxigênio que foi utilizado nos hospitais, aquilo não é ar, tá, pessoal? É oxigênio. O oxigênio, ele é retirado do ar. É um processo bem complicadinho, gasta bastante energia, por isso que precisa de usina para produzir oxigênio. Gás carbônico, uma barra de ferro. E aqui, o ouro. Ouro puro, né? Todos eles são chamados, que nós chamamos de substâncias puras. E por que que isso é interessante? Porque essas substâncias são denominadas substâncias puras não só por essas características, que elas têm o mesmo tipo de molécula, mas por causa do tipo de identificação que podemos fazer delas. A primeira identificação, para definir o que é substância pura, tem a ver com seu ponto de fusão e seus pontos de ebulição. Deixe-me mostrar isso para vocês. E a partir de agora não pisquem, porque esse material, ele sempre é cobrado no vestibular.